Bom, pessoal, então vamos resolver aqui algumas questões da lista de exercício de vocês, né? E aí vamos começar aqui com essa primeira, que trata sobre o papel da pele no controle da temperatura dos humanos, dos mamíferos de maneira geral, ok? Então, o que diz essa questão? Diz assim: depois de uma refeição, a circulação sanguínea aumenta na região abdominal, auxiliando no processo de digestão. Muita gente pensa que o banho de chuveiro frio após comer muito pode fazer mal, como as pessoas mais velhas dizem, né? Mas, na verdade, não é bem assim. O banho de chuveiro pode se tornar perigoso após uma refeição, caso a água esteja muito quente, uma vez que isso faz com que parte desse sangue que irrigava a região abdominal seja desviado para a pele, retardando o tempo de digestão. Então, na realidade, o banho muito distante da temperatura, com a água distante da temperatura corpórea, não é recomendado, nem muito frio, nem muito quente. Muito frio pode causar, por exemplo, um choque térmico. E o muito quente também é prejudicial, e nesse caso ele trata de forma mais prejudicial. Por quê? Porque essa temperatura quente da água, do banho, vai fazer com que haja um desvio do sangue que estava na região abdominal para facilitar o processo digestivo, né? E ele há um desvio para a pele durante um banho, né? E aí, que tipo de... isso aí pode trazer como prejuízo, por exemplo, uma indigestão. E esse sangue que vai para a pele, o que ele vai para a pele? Qual é a finalidade? Então, para a gente entender isso, né, eu preparei aqui uns slidezinhos para a gente trabalhar alguns conceitos com vocês fundamentais, que é o conceito de animal homeotérmico e animal psilotérmico. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, os animais homeotérmicos são aqueles que a temperatura corpórea é constante, é o TC aqui, temperatura corpórea constante. Ou seja, tanto faz o animal tá aqui no Piauí ou lá no Alasca, na Sibéria, a temperatura interna dele é constante. Ele tem atributos fisiológicos para poder fazer isso. Já um animal psilotérmico, a temperatura do corpo dele é variável com o ambiente, tá? Ou seja, se tiver no ambiente quente, ele internamente esquenta também. E o contrário, no ambiente mais frio, a temperatura do corpo dele também diminui e o animal fica em letargia, tá bom? Bom, quais são os exemplos de animais homeotérmicos? Então, os mamíferos fazem isso muito bem, primatas, carnívoros, os aquáticos e as aves, né? Aéreas, terrestres e aquáticas também, todas são homeotérmicas, né? As aves têm até uma temperatura mais alta que a dos mamíferos, gira em torno de 40 graus, enquanto a dos mamíferos a média é de 36 graus. Né? Isso é até interessante como uma adaptação, por exemplo, ao voo delas ter um metabolismo mais acelerado. Então, aves, mamíferos são homeotérmicos. Os demais são psilotérmicos, ou seja, os demais vertebrados, como répteis, anfíbios, peixes e os invertebrados, ok? Então, esses são dois conceitos ligados à homeostase. Nós temos algumas exceções, tá? Que existem alguns invertebrados que já foi comprovado a capacidade de controlar a temperatura do corpo. É o caso, por exemplo, de abelhas, que numa colmeia, né, em sociedade, elas conseguem fazer isso. Tá? Então, por exemplo, uma colmeia dessa num período mais quente, como forma de esfriar a temperatura da colmeia, né? Elas podem trazer água, gotículas de água. Elas podem, algumas dessas operárias, irem para fora, para a parte externa da colmeia, começar a bater asas, né? Para ventilar a região e diminuir a temperatura. Ou no caso, quando está muito frio o ambiente, elas tendem a ficar bem juntinhas no centro da colmeia e elas chegam a contrair os músculos torácicos para se aquecer. E aí vão fazendo um revezamento disso. Tá?
Alguns lagartos também conseguem controlar a sua temperatura alterando a quantidade de pigmentos na pele, por exemplo, tá? Mas isso são exceções. Para resolver questões de vestibulares das listas de exercícios, você vai considerar como homeotérmico apenas mamíferos e aves, e o restante, os demais, são todos psilotérmicos. Outros dois conceitos são os conceitos de animais endotérmicos e ectotérmicos. Tem gente que trata como sinônimo, e não é. Isso aqui se refere à fonte de calor para aquecer o animal. Os endotérmicos, a fonte de calor ela é interna, dentro, vem do próprio metabolismo desses animais. A quebra dos alimentos deles energéticos para gerar calor. Já os ectotérmicos, a fonte de calor deles é externa, eles absorvem calor externo, do sol, das rochas, por exemplo, um jacaré. Quando a noite é muito fria, no dia seguinte ele sai da água e fica ali fora da água pegando sol ou em cima de uma rocha. Então, ele é um exemplo de animal ectotérmico, tá? Então, há uma correlação. Todo endotérmico ele é homeotérmico, mamíferos e aves. E todo ectotérmico é psilotérmico, ou seja, répteis, anfíbios, peixe e os invertebrados. Mas não, os conceitos não são sinônimos, eles são correlacionados, tá? A homeotermia, apesar de isso ser considerado um caráter vantajoso, né? A endotermia e a homeotermia, pelo fato de o animal conseguir controlar a sua temperatura, né, interna, isso é vantajoso em relação ao contrário, mas isso traz uma situação que eles têm que comer mais do que os animais ectotérmicos, psilotérmicos. Os animais homeotérmicos comem mais para poder controlar a sua temperatura, ok? Bom, no humano, nos mamíferos, né, o centro de controle da temperatura corpórea é o hipotálamo. Você pode ver aqui na figura, né, fica bem no centro do encéfalo, baixo aqui do cérebro. O hipotálamo ele recebe informações de vários receptores nervosos ao longo do corpo que chegam a ele através de nervos, neurônios e nervos, tá? Então, o que acontece? Quando a temperatura corpórea ela diminui, ela tende a diminuir, para elevar essa temperatura, o que o corpo faz? Uma série de fenômenos fisiológicos. Queima das gorduras, por exemplo, ali da hipoderme, os lipídios da hipoderme, aquela que fica embaixo da derme. Vasoconstrição na pele, os vasos contraídos eles retêm mais o calor. Contração dos músculos como forma de gerar calor interno, e essas contrações provocam, por exemplo, o eriçamento dos pelos. Os pelos ficam arrepiadinhos e isso cria uma camada de ar que retém o calor interno. Mamíferos que vivem em locais mais frios, por exemplo, eles têm uma pelagem maior do que os outros, tá? Bom, nós temos também a situação do contrário, né? Quando a temperatura corpórea ela tende a aumentar. E aí, como forma de resfriar o corpo, ao aumento da sudorese, aumento da atividade da produção de suor, vasodilatação na pele, né? Aumento da circulação periférica. Essa vasodilatação vai favorecer as trocas gasosas, a saída da água evaporar, por exemplo, né? E aí o suor bate na superfície da pele, ele evapora e dissipa com isso o calor. O aumento da circulação periférica para favorecer essas trocas gasosas e o relaxamento dos músculos, tá bom? Então existe uma espécie aí de piloto automático, que é o nosso hipotálamo, que vai controlar situações, respostas fisiológicas, né, que vão aquecer seu corpo ou que vão resfriar seu corpo. E aí, voltando para aquela questão lá que nós estávamos, já foi até respondido aí nesse slide, né? O desvio desse sangue, né, para a pele durante um banho quente, tanto por finalidade o quê? Letra D, promover a liberação de calor para o ambiente, ok? Bom, eu selecionei aqui para vocês também a questão 9, dá aqui uma passadinha nela, né? A questão 9
essa questão nova, olha só, ela traz essa charge de uma pessoa dentro de uma geladeira, ok? Então, muitas vezes no nosso período aqui do BR ao BRO, os períodos mais quentes, dá vontade de fazer isso, né? Então, dentre outras interpretações, a charge sugere que o personagem, incomodado com o calor, resolveu se refrescar dentro do refrigerador. Contudo, se na vida real uma pessoa resolvesse fazer o mesmo, fechando-se em uma câmara fria, correria o risco de apresentar hipotermia, ou seja, a temperatura baixar bastante. Isso pode levar à morte. Explica o mecanismo fisiológico que protege o corpo de uma pessoa no caso de um calor excessivo do ambiente. Aquilo que eu mostrei nesse slide para vocês, né? Vai acontecer no caso de um calor excessivo, né? Tende a aumentar a temperatura interna e aí acontece o quê? O aumento da sudorese, vasodilatação na pele, aumento da circulação periférica, relaxamento dos músculos. Tudo isso vai contribuir para o corpo, né, dissipar esse calor e ele se resfriar. Uma outra pergunta que é feita é que, com relação à atividade enzimática e à produção de energia, explica as consequências da hipotermia no metabolismo celular humano. Então, esse abaixamento da temperatura, né, por exemplo, se está, por exemplo, num lago congelado, né, isso vai provocar uma diminuição na atividade enzimática, porque as enzimas elas têm uma temperatura ótima, ideal. Então, o abaixamento dessa temperatura vai inibir a atividade enzimática e, consequentemente, a produção de energia será menor, né? O metabolismo ele diminui. A hipotermia ela é preocupante porque ela é uma morte silenciosa. O cidadão sente, por exemplo, um estado de letargia que leva a uma sonolência e aí ele desfalece sem nem perceber. Tá bom? Bom, outra questão aqui interessante que eu separei para vocês foi a questão de número 18. Né? A questão 18, olha só. A tabela indica as temperaturas das mãos e das axilas de uma pessoa saudável em ambientes com temperaturas diferentes. Então, em um ambiente com a temperatura de 35 graus Celsius, um homem, né, uma pessoa, a temperatura das mãos de 37,2 e nas axilas 37,4. A 12 graus, ou seja, no ambiente frio, a das mãos fica em 34 e das axilas 36,8. Então, letra A pergunta: os dados da tabela indicam metabolismo endotérmico ou ectotérmico? Então, olha só. Esse animal, quando a temperatura externa diminuiu aqui 23 graus, a temperatura aqui, por exemplo, das axilas variou nem 1 grau. Então, ele é um animal homeotérmico. E se ele é homeotérmico, ele está correlacionado à endotermia. Ele tem mecanismos de geração de calor interno a partir do metabolismo dos alimentos para permitir que ele mantenha essa temperatura constante. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, com base na reação fisiológica dos vasos sanguíneos humanos no ambiente frio, explique por que a diferença entre as temperaturas das mãos é maior em relação à diferença entre as temperaturas das axilas. Veja que quando saiu de 35 para 12 de temperatura externa, do ambiente quente para o frio, nas axilas a temperatura caiu de 37,4 para 36,8. E das mãos caiu de 37 para 34. Veja que a variação foi, né, bem maior nas mãos aí, por volta aí de, né, mais de 2 graus. Por quê? Porque a região das mãos, dos pés, as extremidades do corpo é onde há mais trocas de calor, né? As extremidades, a gente perde mais calor pelas extremidades do corpo, tá? Isso se deve à questão da relação superfície com o volume. Essas regiões de menor, né, onde essa razão ela é menor, há uma perda de calor para o ambiente maior.
nas extremidades do corpo do que na região do tronco, por exemplo. E isso você extrapola para os animais. A gente vai ver aqui algumas questões, por exemplo, em que quando se compara um mamífero pequeno com um mamífero grande, o mamífero pequeno ele perde mais calor para o ambiente do que se eu comparar um rato com um elefante, por exemplo. O ratinho ele perde mais calor para o ambiente porque ele é menor. Quanto menor o tamanho do animal, mais energia ele gasta para manter a sua... Mais ele perde calor e mais ele gasta energia para manter sua homeotermia em relação a um elefante, por exemplo. Tá? A gente vai ver isso aqui também. Tá? Olha essa questão 19. A questão 19 fala o seguinte: apesar das variações térmicas do ambiente, alguns animais conseguem manter praticamente constante a temperatura do corpo, enquanto outros não. O gráfico abaixo representa a variação da temperatura corporal em relação ao ambiente em animais homeotérmicos e psilotérmicos. Então veja que a curva A mostra um animal que, à medida que a temperatura do ambiente aumenta, aqui para a direita, né, a temperatura do corpo, a temperatura interna fica constante. Então esse animal A aqui é um animal homeotérmico. Já o B, à medida que a temperatura do ambiente avança, a do corpo também avança junto, está diretamente relacionado. Então isso aqui trata-se de um animal que a temperatura varia com o ambiente. Então ele é um animal psilotérmico. Tá? Então aí traz uns itens para você analisar o que é verdadeiro. O item 1 diz assim: em A, estão representados os animais homeotérmicos, também conhecidos como endotérmicos, como as aves e os mamíferos. Foram os exemplos que eu dei para vocês, os quais conseguem manter praticamente constante a temperatura do corpo por meio da produção de mais calor ou do aumento da perda de calor pelo corpo. Em B, estão representados os animais psilotérmicos, também conhecidos como ectotérmicos, os quais não possuem mecanismos fisiológicos tão eficientes para manter a sua temperatura interna constante. Tá? Também verdadeiro, tanto o item 1 quanto o item 2. O item 4. Caso a temperatura do ambiente caia muito, o metabolismo dos animais do grupo B, psilotérmico, pode diminuir a tal ponto que o animal pode ficar inativo. Os répteis são exemplos de animais do grupo B, né? Ou seja, se não é mamífero nem ave, o restante todo são de animais psilotérmicos. Então, os répteis são exemplos de animais do grupo B, os quais se movimentam entre o sol e a sombra para ganhar ou perder calor do ambiente. E o item 8 diz o seguinte: os humanos presentes no grupo A, ou seja, dos homeotérmicos, podem perder calor pela superfície corporal, aumentando a produção de suor. Ao evaporar-se, a água do suor absorve o calor da pele e faz o corpo se resfriar, né? Então, à medida que a água bate na superfície quente, ela evapora e com isso ela dissipa o calor. Então, todos os itens aqui são verdadeiros, tá bom? E aí a resposta é o somatório aqui, 8 mais 4, 12, 14, 15 é a resposta. Temos mais uma questão aqui, a 20, essa 20 é interessantíssima. Golfinhos, né, são mamíferos aquáticos, então eles também conseguem controlar a temperatura interna. Aí diz bem aqui nesse trecho: seus corpos são recobertos por uma espessa camada de gordura, ou seja, os animais que vivem em regiões frias, né, nesse caso aqui, ó, água do mar, 14 graus, em relação ao corpo, 37. Eles têm uma hipoderme mais grossa, né, em relação aos que vivem em ambientes com a temperatura mais alta. Só que na região das nadadeiras, como mostra a ilustração aqui, essa camada de gordura ela é praticamente inexistente para favorecer o trabalho da nadadeira e poder bater as nadadeiras de maneira melhor. Então o que acontece? Quando o sangue chega aqui, né, o sangue quente vindo do corpo nesse sentido, chega por volta de 37 graus, vindo lá da parte interna do corpo, à medida que ele passa pela nadadeira, ele se esfria, né? E aí quando ele sai, ele se aquece mais um pouquinho. Por que ele se aquece mais um pouquinho? Olha só como é a anatomia. Ó, aqui nós temos a artéria que traz o sangue quente do coração e aqui as veias que vão levar o sangue mais frio que veio das nadadeiras. Essas veias ficam no entorno das artérias, então elas vão receber calor, né, porque estão coladinhas aqui nas artérias, dessa maneira eles aquecem um pouquinho, né? Ela aquece um pouquinho o sangue aqui dentro, por isso que ele aqui
né? Aqui na nadadeira ele fica bem mais baixo, depois ele aquece mais um pouquinho para ficar mais próximo da temperatura ideal. Então ele vai perguntar aqui, em relação à temperatura desses animais, aponte a função da camada de gordura. Bom, a gordura é isolante térmico, gera energia para aquecer o corpo. A vantagem desse arranjo das veias e artéria é as artérias aquecerem o sangue frio das veias. E aí pergunta do golfinho numa situação de temperatura muito baixa, o que acontece com os seus vasos? Vasodilata ou ocorre vasoconstrição? No caso do frio, sempre é vasoconstrição, tá bom? E aí nós temos mais uma questão, a questão de número 26, que mostra aquilo que eu estava falando para vocês, né? Olha, esse gráfico aqui mostra diferentes mamíferos e ele relaciona o TMB, temperatura média basal, aliás, taxa metabólica basal, e aqui a massa corporal. Então, o que você percebe? Mussaranha, camundongo, morcego, rato, ou seja, quanto maior o animal, menor é a taxa metabólica basal dele, ou seja, é o metabolismo que mantém ele vivo, mesmo em estado de repouso. Então você percebe que quanto menor é a massa do mamífero, mais energia ele gasta para manter sua homeotermia. Quanto maior o elefante aqui, quanto maior o mamífero, menos energia ele gasta para manter o seu metabolismo. Por quê? Porque no mussaranho, que é menor do que um camundongo, né? O camundongo também aqui, a razão superfície e volume ela é maior. E aí nesse caso, né, há mais perdas do animal para o ambiente. Enquanto no animal maior, essa razão superfície e volume ela é menor. Com isso, né, para manter a homeotermia, esse animal precisa, né, gastar menos glicose, consumir menos oxigênio, né? Você vê aqui que a taxa metabólica basal ela é dada pela a quantidade de O2 consumido em hora por quilograma do animal. Tá bom? Então, essa curva aqui ela representa, né, duas grandezas inversamente proporcionais. Então, ela mostra que a energia necessária, isso aqui você encontra na letra A, ó, a energia necessária para manter cada grama do peso corporal é inversamente relacionada ao tamanho do animal. Se fosse diretamente, né, seria aqui uma outra curva, nesse sentido aqui. Tá bom? Então, pessoal, essas são algumas questões que eu selecionei para a gente discutir aqui nesse vídeo.